to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Jazz Dance, uma história a ser contada. Eu sou a Gabriela Fuscinoni, professora e estudiosa do Jazz Dance, e nessas próximas 3 aulas nós vamos falar um pouquinho sobre a história dessa arte que nos encanta tanto. Eu vou começar essa aula de hoje fazendo uma pergunta para você. Você alguma vez já parou para estudar a história da modalidade de dança que você pratica? Se a resposta for positiva, parabéns! Se a resposta for negativa, tudo bem, não tem problema, nós vamos fazer isso agora. Vamos parar para conhecer um pouquinho mais sobre a história do jazz. Mas vale a pena fazer isso com todas as modalidades, qualquer outro que você pratica. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente conhece as nossas origens, de onde a gente veio, a gente consegue entender muito mais porque cada movimentação é feita de uma forma. Porque cada passo tem um motivo de acontecer. Tem uma história por trás, tem uma coerência. Então, história, gente, é fundamental para saber de onde a gente veio, para que aí sim, a gente tendo propriedade do que a gente está falando, do que a gente está dançando, a gente consegue criar em cima disso. A gente tem base, a gente tem teoria para transformar isso em dança e dessa dança a gente conseguir criar novos estilos e novas tendências, né? Hoje em dia tem uma discussão muito grande falando que o jazz não existe mais, o jazz morreu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o jazz é uma dança em constante evolução. Claro que se a gente não olha para trás, pra gente sempre recorrer às nossas origens, para saber se a gente está no caminho certo, a gente vai se perder no meio desse processo. E aí sim pode acontecer de o jazz não ser mais tanto jazz, ir para um contemporâneo, ir para uma danças urbanas, ir para uma coisa que não é o jazz. Mas vale lembrar que o jazz ele é uma dança híbrida. Ele nasceu através de influências de outras danças. E ele conseguiu se incorporar disso, se reinventar e continuar sendo jazz. Então hoje a gente vê vários estilos de jazz, né? A gente tem o modern jazz, o jazz musical, a gente tem o jazz lírico, o jazz contemporâneo. Todos esses estilos são vertentes do jazz, mas aquela essência que tá lá na história a gente não pode perder. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para você entender cada processo e cada mudança que o jazz teve durante a sua história. E para que a nossa aula fique mais completa, mais rica de informações, eu vou trazer durante essas próximas 3 aulas vídeos, imagens, para vocês entenderem um pouquinho mais dessa evolução do jazz. As origens da música e da dança jazz são encontradas nos ritmos e movimentos trazidos para a América por escravos africanos. Com os escravos forçados a entrar na América, começando durante os anos de 1600, africanos de muitas culturas foram cortados fora de suas famílias, línguas, tribos e tradições. O resultado foi uma mistura de culturas africanas que criaram uma nova cultura com elementos africanos e europeus. Considerado o movimento próprio de escravos negros das grandes plantações de algodão e tabaco, a cultura do jazz dance reflete influências de diversas índoles. Por um lado, se apreciavam ritmos e bailes africanos que duraram muito na consciência coletiva dos negros. Por outro, estavam as manifestações de origem religiosa, nas quais ritmos e etnias diferentes tinham em comum o mesmo ritual, como dançar para a chuva, para pedir fecundidade, para celebrar nascimentos e outros. As danças serviam como suporte de narração de aventuras fabulosas e sucessos cotidianos próprios de sociedades que desconheciam o uso da escrita. Nesse sentido, esses movimentos duraram mais nos territórios americanos do que em outros países, que também sofreram uma invasão massiva dos escravos, como as Antilhas e o Brasil, e que posteriormente aderiram a ritmos como mambo, cha-cha-cha, conga, merengue e samba. O Slave Act, de 1740, proibiu os escravos de tocar tambores africanos e dançar.
Mas isso não suprimiu seu desejo de agarrar-se a essas partes da sua cultura e identidade. E com o interesse dos brancos por liquidar os ritos e as formas folclóricas, os negros só tiveram recursos para expandir os seus costumes religiosos a partir do surgimento do cristianismo, protestante dos brancos, que aos poucos se converteu em expressões próprias e particulares. Essas cerimônias surgiram de forma de musicais que foram muito importantes nos Estados Unidos, nos quais o canto acompanhava os movimentos rítmicos. Sabendo então que o jazz é uma dança que surgiu na África e se desenvolveu nos Estados Unidos, eu dividi para vocês 6 principais características das danças africanas que foram grandes influenciadoras no jazz e em todas as outras danças que surgiram depois dentro dos Estados Unidos. A primeira característica muito importante da dança africana é que ela é feita no chão, descalço, com a intenção de arrastar e deslizar os pés com maior facilidade. Em segundo lugar, a segunda característica muito importante da dança africana é que ela é feita com os joelhos flexionados e com um tronco para frente. Essa postura ereta não vem da África, e sim das danças europeias. Então a dança africana é feita com muito joelho flexionado e com um tronco também flexionado. A terceira característica muito importante da dança africana é que ela tem tendência em imitar a movimentação dos animais, de uma forma mais simbólica, porém imitando um urubu, uma águia, um corvo dentro das suas danças. A quarta característica é que a dança africana também dá grande importância à improvisação, permitindo a liberdade de expressão individual de cada bailarino. Essa característica auxilia na evolução e difusão de outras características africanas. Em quinto lugar, é que a dança africana é centrífuga, explodindo para fora a partir dos quadris. Esse ponto é crucial. A perna se move a partir do quadril em vez do joelho, e o braço a partir do ombro, escreve a musicóloga Rose Brandrell. Enquanto o movimento dos ombros e da cabeça muitas vezes aparecem como resultado final de um movimento começando nos quadris. Sexto e mais significativo é que a dança africana é executada de forma propulsora do ritmo, o que lhe dá uma qualidade de swing também encontrada, geralmente em menor graduação, nas músicas de jazz e na melhor dança realizada para aquela música.
é fundamental o conhecimento dessas características das danças africanas, pois são elas que até hoje têm grande influência e predominância no que a gente trabalha no jazz, de hoje em dia mesmo. Então é muito importante a gente saber disso, e aí, sabendo essas características, vai ser muito difícil a gente fugir da linha do jazz. No século XIX, os brancos tomaram mais conhecimento e gosto da dança jazz e começaram a dançá-la. E foi aí que a dança começou a se popularizar, porque os escravos dançavam escondidos, não podiam dançar, eram proibidos. E aí, com os brancos imitando a dança dos escravos, que o jazz começou a desenvolver e a popularizar. Com os bailarinos brancos sendo as estrelas dos shows, os bailarinos negros não tinham oportunidade de dançar dentro dos Estados Unidos. Então, muitos deles saíram dos Estados Unidos muito amargurados por terem trazido a dança para dentro da América, porém, eles não tinham vez e acabaram se mudando para a Europa e levando o jazz dance para lá também. Por um breve tempo, o elenco era exclusivamente de bailarinos negros em jazz musical na Broadway, como estágio nos musicais como Shuffle Along, de 1921, e Running Wild, de 1923. Running Wild introduziu o Charleston, e os americanos rapidamente adotaram isso. No Charleston, bailarinos usaram isolamentos do corpo como primeiro tempo da dança social, com batidas de palmas e pés, que foi incorporada diretamente da dança africana. Em 1920 finalizou com o público abandonando os musicais da Broadway e se aglomerando nos cinemas. Já em 1930 foi o ano da depressão. As pessoas estavam muito tristes e querendo fugir das suas vidas, aborrecidas, com muitas perdas. E aí elas começaram a participar de danças em salões de festa, salões de baile. E aí começou a grande moda das competições de dança. Então o público ia para os salões de festa, salões de baile, para dançar e competir com o intuito de receber algum tipo de prêmio em dinheiro e ao mesmo tempo acabar esquecendo do que estavam passando naquele momento tão difícil. Nessa mesma fase, duas bandas negras americanas se tornaram muito popular, que foi a banda de Duke Ellington e Louis Armstrong, que eles trouxeram o swing. O público foi à loucura com o swing. E a dança que representava o swing era a interpretação daquele estilo tão contagiante que era a música, que acabou se transformando também em dança. Levou anos para capturar a verdadeira emoção da dança no filme. Em 1933, 2 filmes pavimentaram o caminho para os seguintes 20 anos, que veio com a Era de Ouro. 42nd Street veio com a coreografia do cinema selvagem, de Busby Berkeley, e Flying Down to Rio, com o sutil artista Fred Astaire, o mais gracioso e sedutor bailarino de filmes que o mundo já viu. Fred Astaire também foi uma parte vital para Broadway, quando os musicais finalmente acharam seu lugar em Hollywood, em 1933. Ele veio com a liderança para os filmes musicais.
Astaire criou um jeito e estilo único e trouxe elegância para a imagem dos bailarinos. Ele misturou os passos fluidos do balé com os abruptos movimentos do jazz. A dança tornou-se ainda mais integrada no teatro musical em 1936, com a produção da Broadway On Your Toes, coreografada por George Balanchine. On Your Toes é famoso por ter o balé como peça central, Massacre na 10ª Avenida. Quando o jazz dance estava em alta, infelizmente aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E aí, com os homens jovens sendo recrutados a lutarem na guerra e as mulheres que ficaram trabalhando muito nas fábricas para conseguir se sustentar, o jazz foi morrendo aos poucos. E aí, com o jazz moderno, que tinha os passos muito mais complexos, o jazz social acabou morrendo. E sendo assim, os salões de baile também foram fechados, onde aconteciam aquelas competições de dança, infelizmente também foram fechados. Com a morte do jazz social, o jazz dance profissional acabou tendo uma alta. E por volta de 1940, o jazz teve uma mistura muito grande com o balé clássico e com a dança moderna. Com essa forte influência da técnica clássica que veio do balé e a fluidez dos movimentos livres da dança moderna, o jazz ganhou uma qualidade técnica muito sofisticada. E ao contrário do que era lá antigamente, onde os bailarinos de jazz não necessitavam ter uma técnica formal, esses bailarinos que começaram a trabalhar a técnica do balé e da dança moderna, eles começaram a ser bailarinos muito profissionais, muito treinados e ficaram maravilhosos, né? O jazz ele teve uma ascensão muito grande, que é o jazz mais parecido que a gente conhece hoje em dia, né? Foi nessa época que o jazz ganhou os palcos da Broadway, quando ele fez essa influência com a dança moderna e com a técnica do balé clássico, e ganhou também muito respeito dos diretores e coreógrafos das outras técnicas, né? Então, foi nessa época de 1940 que o jazz que a gente conhece hoje começou a tomar forma. Em 1943, Oklahoma, coreografado por Agnes DeMille, marcou o início da dança como um aspecto importante da comédia musical. Nos anos que se seguiram, outros coreógrafos de balé envolveram-se nos musicais da Broadway. Sequências de danças de On the Town, 1944, e no balé Fancy Free, também de 1944, coreografado por Jerome Robbins, incorporou os movimentos mais livres, novos e mais rítmicos da dança chamada jazz. O jazz dance marcou os palcos da Broadway e a sua popularidade nos filmes continuou. Gene Kelly começou sua carreira nos filmes 10 anos após Fred Astaire se estabilizar nos musicais de Hollywood. Apesar de Kelly perder o apogeu dos filmes musicais, ele fez um impacto com a sua individualidade, estilo de dança energético, combinando movimentos atléticos, ginástica e dança. Estrelas da dança se tornaram popular durante os anos de 1940. Algumas estrelas da dança chamam-se humoristicamente de cascos, aqueles que se concentram nos pés, sem fazer movimentos com o corpo e com as mãos. Outros se consideravam como bailarinos sérios. Qualquer que seja o título que eles escolheram, muitas estrelas foram popularizadas por conta das suas habilidades artísticas.
Betty Grable, June Allison, Dan Dale, Mickey Rooney, Shirley Temple, Judy Garland, James Cagney, Rita Hayworth e o extraordinário Jack Cole. Jack Cole ser treinado por dança moderna, ele também é considerado um dos pais do jazz. E aí, com o aumento da demanda de coreografias nos filmes, nos palcos da Broadway, foi necessário um aperfeiçoamento maior na técnica do jazz, né? E uma seriedade a mais nessa técnica. Jack Cole criou uma técnica inovadora. O que ele fazia? Ele trabalhava com as partes do corpo isoladas, porém tinha uma fluidez, um movimento muito natural na hora das transições de um movimento para o outro. Além dele ter um trabalho inovador com a técnica de jazz dance, Cole coreografou para filmes e para Broadway. Sua produção mais famosa foram Kismet, 1953, e Man of La Mancha, 1966. Também foi nesse tempo que o jazz dance fez uma fusão com as danças latinas, com as danças afro-haitianas e com as danças do oeste da Índia, resgatando e rejuvenescendo aquele jazz dance lá do começo. E também incorporou batidas de tambor como fonte da sua música. Também nesse período, 2 bailarinos negros tiveram grande influência na modernização do jazz, Katharine Dunham e Pearl Primrose. Eles estudaram antropologia do movimento, trazendo técnica dança moderna para esse jazz que estava sendo refinado e tendo muitas técnicas. E os estudos desses 2 bailarinos foi muito importante para aumentar o vocabulário de repertório do Modern Jazz Dance. Dunham combinou técnica da dança moderna com técnica da dança afro-carimbenha. E ela teve um grande destaque em uma coreografia que fez com George Balanchine no filme Cabin in the Sky. Essa década abriu com uma nova atitude. O público esperava musicais com temas mais sérios. Mais do que qualquer outro musical produzido no começo dos anos 50, Guys and Dolls sintetizou a nova estatura da comédia musical americana, como uma forma de arte dramática. Toda a música, a dança e o diálogo de linha desenvolveu o enredo. Luck be a lady. What are you scared of? Luck be a lady tonight. Outro exemplo notável da fusão da dança e do drama no filme foram An American in Paris, 1951, e Singing in the Rain, 1952. Ambos coreografados por Gene Kelly.
Michael Kidd também estava entre os excepcionais nomes que produziram filmes e que a dança promove a linha da história. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. Debbie Reynolds é outro nome familiar no musical dos anos 50. Apesar de não ter muita técnica em dança, o seu carisma e seu entusiasmo encantou o público. Ela treinou nos estúdios de Hollywood, que hoje é um dos maiores centros de audições para bailarinos. Enquanto a década de 50 continuava, o jazz dance teve uma grande influência da dança latino-americana, que enriqueceu não somente a dança jazz, como também a musical jazz. Em 1957, Leonard Bernstein e Jeremy Robbins encantaram o público com a fusão da dança jazz e a dança latino-americana numa superprodução da Broadway, West Side Story. Organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. E agora vamos finalizar a nossa primeira aula sobre a história do jazz. Espero que vocês tenham gostado, conhecido várias novidades, como era o jazz e como ele se tornou o que ele é hoje, com todas essas transformações e influências. Na próxima aula daremos continuidade a essa história. Espero por vocês!